última dessa aula. Essa aqui envolve inequações que representam áreas do plano cartesiano. Tá? Então, eu acho que é melhor ver isso na prática, do que realmente a explicação de teoria aqui seria muito cheia de exemplos, ficaria muito extensa. Eu vou te dar uma ideia geral aqui, vocês vão praticando, procurando mais exercícios sobre isso, e até porque cai bastante, vira e mexe, cai bastante no pós, mas vira e mexe, cai nas paulistas. 2021, a FUVEST 2021. Eu tenho essa figura, começa com essa figura, que é uma circunferência. Você pode ver que ela está centrada na origem. E eu tenho essa área aqui achurada, né? É uma fatia dela aqui. A região achurada do plano cartesiano x, o, y, é o plano cartesiano que a gente conhece, contida no círculo, de centro na origem, ó, e raio 1, mostrando a figura, pode ser descrita por... E observe que aqui tem duas inequações, ó, x e y tá o quê? Isso vale e isso e isso. E observe que uma é uma equação de uma circunferência e outra é uma equação de primeiro grau, equação de função afim. É uma inequação. Tá? Então vamos lá. A gente já viu na questão 1 que a representação da circunferência, que é o conjunto de pontos que forma essa linha aqui que contorna o círculo, que é a circunferência, é dada por x menos x do centro ao quadrado mais y menos y do centro ao quadrado igual ao raio ao quadrado. A gente viu isso na questão número 1. Se eu quiser representar essa linha, somente essa linha aqui externa, eu tenho que trocar o x do centro, o y do centro, pelo seu centro, que é 0, 0. Tem esse ao quadrado aqui. Pelo 0, 0. Então vai ficar x menos 0 ao quadrado mais y menos 0 ao quadrado igual ao raio, que nesse caso ele deu que é 1 ao quadrado. X menos 0 dá x ao quadrado mais y menos 0 dá y ao quadrado igual a 1. Então essa equação representa, essa equação é igual, representa todos esses pontos que pertencem a essa fina linha aqui, que é a circunferência. Tá? Então, vou colocar aqui. Quando se quer representar todos os pontos internos a uma circunferência, pode-se escrever que se só troca o sinal do igual por menor igual. Vou só colocar aqui, ó, x do centro, x menos x do centro ao quadrado, mais y menos y do centro ao quadrado. E aí você coloca menor ou igual, pontos internos seria menor que o raio. São todos os pontos que estão a distância menor do centro do que o raio, ou seja, são todos os pontos que estão aqui dentro. Agora, quando se quer representar os pontos externos, esse eu não vou precisar aqui, né? Porque o que eu quero é interno, a uma circunferência, pode-se escrever que, aí é só fazer maior que o raio, né? X menos x do centro ao quadrado, mais y menos y do centro ao quadrado, maior que o raio. Tá, e quando eu quero pegar regiões de uma reta, observe quando eu traço uma reta, imagine que ela é infinita, eu separo o plano em duas partes. Essa daqui, de um lado da reta, e essa daqui, do outro lado da reta. Concorda comigo? Quando você traça uma reta num plano, esse plano fica dividido em dois semiplanos. Tem o que tem o que está em cima da reta, a gente sabe que é y igual a x mais b, né? Que é a reta. Quando eu quero de um lado ou de outro da reta, eu vou ter o y maior que a x mais b, ou o y menor que o ax mais b.
Mas como eu vou saber qual lado é qual lado representa os pontos que estão acima do que são maior, que o y é maior que o ax mais b e qual que são abaixo? Não é tão fácil quanto a circunferência, porque a circunferência fecha uma região. Então, menor que o raio é dentro, maior que o raio é fora. Mas quando é uma reta, eu tenho uma reta à esquerda e outra à direita. Se ela estiver inclinada de um jeito, é acima e abaixo. Se eu estiver inclinada de outro jeito, se for crescente, é acima, abaixo ou meio na diagonal. Não fica claro qual é o lado que é o y maior e qual é o lado. Por isso que eu pus uma chave. Eu não sei aqui qual é o lado que é o y maior, que é x mais b, ou menor. E aí tem uma regra prática, tem um método prático de determinar isso. Tá? Para se determinar qual lado é o maior e qual representa o menor que, substitui-se um ponto qualquer de um dos semiplanos e nota-se se satisfaz a inequação do maior ou a do menor que. Vamos mostrar na prática isso? Primeiro, então, tem que achar o y igual a x mais b, para depois ver qual é o maior ou menor. Então, como que eu vou achar a equação dessa reta? Eu tenho dois pontos dela. Ó. Eu tenho esse ponto, esse aqui é o 0 e ela tem raio 1. Então, ele tem abscissa 0 e a ordenada é 1, que é no y. E esse ponto aqui, como ele está sobre o eixo x, ele tem o x valendo menos 1, já que o raio é unitário, então para cá é o menos 1. E a ordenada é 0. Tá? Ou você faz por sistema de equações, mas aqui para usar a equação da reta, que eu não usei nenhuma vez aqui, tá? Aquela do mx mais n, eu vou usar uma outra equação, que eu não vou pôr aqui no conteúdo, mas vocês já notam aqui, ó. O coeficiente angular de uma reta, além de fazer pelo tangente do ângulo de inclinação, que nem eu fiz na questão anterior, você pode fazer por ΔY dividido por ΔX, quando você tem dois pontos. Então, você pega, vamos chamar esse aqui de ponto B e esse aqui de ponto A. Vou pegar o y do B menos o y do A, e aqui tem que manter a ordem. Se eu fiz B menos A, aqui tem que ser B menos A. Vai ser x do ponto B menos x do ponto A. E aí eu vou ter coeficiente angular, y do ponto B é 1, menos o y do ponto A é 0. X do ponto B é 1, menos o x do ponto A, que é menos 1. Eu errei, vamos de novo. Aqui é menos 1, 0. E aqui é 0, 1. Vamos lá. Y do ponto B, 1. Menos o y do ponto A, 0. X do ponto B, 0. Ah, tá. Também que eu fiz antes, né? Gravar a aula. X do ponto B é 0, menos o x do ponto A, que é menos 1. Então, você vai ter coeficiente angular dessa reta aqui, ó. Chama de reta R. Ela é 1 sobre menos 1, que é 1, vai dar 1. E aí eu vou usar a equação da reta para ter o famoso ioiô michuchô. Como que você usa o ioiô michuchô? O m é o coeficiente angular que eu acabei de achar, e o ioiô show, o y0, o x0, é um ponto qualquer. Você pode escolher ou esse, tanto faz. Você pode escolher ou esse ou esse. Eu gosto de escolher o que o y é 0, para não ter que ficar mexendo do lado esquerdo aqui, já fica isolado. Então, vou pegar esse, mas se fizer com esse, vai ver que vai dar na mesma. Então, vai ficar y menos o y, peguei esse ponto, escolhi esse, né? Então, y desse ponto, que é 0. M, que é 1. X menos o x desse aqui, que é menos 1. Aqui fecha colchetes. Isso vai ter y menos 0, que é 0. 1 não muda nada, fica y igual a x mais 1. Pronto. Achei a equação dessa reta. Observe que eu quero representar essa área que está pintada. Ela é uma área que está dentro do círculo, dentro da circunferência, né, dentro da área interna do círculo, e, ao mesmo tempo, à esquerda, digamos aqui, ó, nesse semiplano aqui para a esquerda da reta R. Então, eu já sei o dentro do círculo. Dentro do círculo, como eu já achei o círculo aqui, o dentro do círculo vai ser o x ao quadrado mais y ao quadrado menor
ou igual. Por que eu vou pôr igual? Porque aqui ele não deixou tracejado, ele incluiu a circunferência, só que tem uma linha contínua. Então vai ser menor ou igual, porque inclui a própria retinha e é para dentro dela 1. Então é a intersecção entre essa inequação. Então é x ao quadrado menor ou igual a 1, o que já elimina a alternativa B, que está maior ou igual, e a alternativa E, que está maior ou igual. E ele tem que estar nesse semiplano para a esquerda. Então, o que eu vou fazer? Eu já achei a equação da reta. Geralmente, quando a reta não passa em cima da origem, a gente usa a origem como exemplo, porque é fácil substituir 0 e 0. E aí eu vou saber se o y, se essa região é aquelas em que o y é maior que o x mais 1 ou é menor. Aqui o 0, 0 se encontra. Basta eu pegar a origem e substituir na equação da reta. Vamos ver o que acontece? Eu vou deixar aqui y0, fazer de verde. Vou deixar aqui o y0, não vou pôr aqui ainda maior ou igual ou menor, maior ou menor. Vou colocar o x igual a 0, né? Porque o y e o x são 0 na origem. Mais 1. Aqui eu tenho 0 e aqui eu tenho 0 mais 1, ou seja, aqui dá 0, aqui dá 1. 0 é maior ou é menor que 1? Menor, não é mesmo? Então aqui vai o sinal de menor. Portanto, o 0, 0 encontra-se na região do menor que, ou seja, onde o y é menor que o x mais 1. Mas é a região da origem que eu quero? Não, eu quero o outro semiplano, né? Eu quero a intersecção da área interna do círculo com a região que está à esquerda da reta, aqui, ó, para que dê essa área achurada. Então, se essa região é a do menor que, a região para lá toda, que é a que me interessa, é a do maior que. Então, a equação que eu quero é a y maior ou igual, porque aqui a reta não tracejada está incluindo a borda, então, maior ou igual a x mais 1. Então, o conjunto que representa todos esses pontos nessa área pintada, o conjunto solução, seria todos os pontos no formato x e y, tal que, você pode colocar barra ou pode colocar que nem fez ponto e vírgula, estão dentro do círculo, ou seja, x ao quadrado mais y ao quadrado menor, incluindo o próprio círculo, menor ou igual a 1, e, porque a intersecção é e, maior ou igual a x mais 1. Maior ou igual a x mais 1. Só que aqui ele não pôs do jeito y isolado, né? Ele tá tudo y, x, deixou só o número ali. Vamos fazer a mesma coisa? Ajeitando essa aqui, vou ajeitar ela aqui, ó. Já tá ajeitado antes. Ficaria y menos x, você passa o x para lá, maior ou igual a 1, tá? Então, vou reescrever aqui, do jeito que a questão deixou assim também, como eu escrevi, estava certo. Só que como é múltipla escolha, eu tenho que escrever do jeito, que se fosse questão aberta, estaria correto. Do jeito que ele fez, né? Y menos x maior ou igual a 1. Y menos x menor ou igual a 1 está fora. Y menos x maior ou igual a 1 é a letra C. Y mais x está fora e aqui está fora por causa do outro. Então eu fico... É a letra C mesmo? Deixa eu pôr a colinha aqui. Isso mesmo, gabarito C de casa. Era só olhar aqui, né?